Olá, alunos! Dando continuidade às nossas aulas de normalização de banco de dados, hoje nós iremos falar sobre a segunda forma normal. É dito que uma tabela está na segunda forma normal se ela atende a todos os requisitos da primeira forma normal, que nós vimos na aula anterior. E se os registros na tabela que não são chaves dependem da chave primária em sua totalidade e não apenas parte dela. A segunda forma normal trabalha com essas irregularidades e previne que haja redundância no banco de dados. Para isso, devemos localizar os valores que dependem parcialmente da chave primária e criar tabelas separadas para conjuntos de valores que se aplicam a vários registros e relacionar essas tabelas com uma chave estrangeira. Nós observamos aqui uma tabela onde nós temos o código da locação, código do filme, título do filme, devolução e o código do cliente. Essa tabela não está na segunda forma normal, então nós vamos ver por quê. Podemos observar que a tabela acima apresenta uma coluna responsável por armazenar o título do filme, onde este foi alugado e está associado a um número de locação. Porém, ele também está associado a um código, tornando-o, então, um valor que não é totalmente dependente da chave primária da tabela. Como pode observar, código do filme e título do filme. Então, o nosso código de filme e o nosso título do filme, como observado aqui, ele não depende do meu código de locação, lá da minha outra tabela. Então, eu posso criar uma segunda tabela, onde eu vou armazenar o meu código do filme e o meu título desse filme, tá? Então, essa tabela foi criada para armazenar os filmes. Se em algum momento tivermos que alterar o título de um filme, teríamos que procurar e alterar os valores em cada tupla linha da tabela. Isso demandaria um trabalho e tempo desnecessário. Porém, ao criarmos uma tabela e vincularmos ela com o recurso da chave estrangeira, tornamos o nosso banco mais organizado e ágil para as futuras consultas e manutenções que podem vir a ser necessários. Então, nós criamos uma outra tabela com a primeira tabela, só que com algumas alterações. Ao invés de nós colocarmos código da locação, código do filme, título do filme, devolução e código do cliente, simplesmente nós criamos uma segunda tabela, onde essa tabela possui o meu código do meu filme e o meu título do meu filme. E quando eu crio uma tabela seguindo os padrões da segunda forma normal, ao invés de eu ter que colocar o título do meu filme, simplesmente eu coloco o código do meu filme. E esse código do meu filme será uma chave estrangeira lá da minha tabela filmes. Então ficaria código da locação, código do filme, devolução e código do cliente. Por exemplo, lá no meu código do meu filme 201, tá? Eu tenho lá o meu código 201. Vamos voltar lá na outra tabela. Ó, meu filme 201 é o Matrix. Se por um acaso eu precisasse trocar esse título desse filme para o meu código 201, eu teria que alterar, se não estivesse na segunda forma normal, eu teria que alterar em todas as linhas onde possui esse título de filme. Já seguindo a segunda forma normal, eu altero lá na minha tabela filme, o meu nome lá no código, o meu título lá no meu código 201,
E tudo, em todas as linhas da minha tabela que possuir o código 201, ele vai passar a ter a alteração que eu criei, a alteração que eu fiz lá no meu título. Então, isso daí possibilita mais agilidade quando a gente vai manipular banco de dados e também não demanda tanto tempo para poder fazer uma alteração. Muito obrigado, até a próxima aula e bons estudos.